E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ilumine, nos inspire, faça a gente entender o que Deus está querendo hoje falar ao nosso coração, e que essa palavra possa ecoar em nossas vidas durante toda essa semana. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje, nesse quarto domingo da Páscoa, é chamado o domingo do bom pastor. Todo quarto domingo da Páscoa é o domingo do bom pastor. Por isso que hoje também a igreja faz um grande convite. A igreja faz um grande convite para fazermos uma oração pelas vocações. Hoje é o dia mundial da oração pelas vocações. Quando a gente fala de vocações, vocação à vida religiosa, sacerdotal, mas vocação também ao casamento, vocação à santidade do matrimônio, vocação à santidade do noivado, do namoro, a santidade também dos ministérios de nossa igreja. Então hoje é o dia da gente valorizar as nossas vocações. Por isso que hoje se pede um dia mundial de oração. Se é oração, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. Muito bem, agora vamos entrar na palavra de Deus. O que Deus quer trabalhar conosco? Nos últimos 2 domingos, a gente estava vendo assim Jesus ressuscitado, as experiências. Lá atrás, ressuscitou e quis ressuscitar a fé de Tomé. Domingo passado, ressuscitou a fé de Simão Pedro. Senhor, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Hoje, o que Jesus quer ressuscitar em nossos corações? Hoje a liturgia apresenta Jesus como o bom pastor. O bom pastor. Porque se fala de bom é porque tem maus. Então ele é o bom pastor. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos faz uma experiência interessante. Eu começo pelo final da leitura. Os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Termina assim a leitura. Os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que essa leitura traz essa conclusão? Porque o que vem antes não deu motivo para eles, não se tinha motivos de ficar contentes e alegres, mas eles ficaram. Lembrando que eles chegaram, estavam evangelizando, anunciando a boa nova, proclamando o nome de Jesus, fazendo o evangelho crescer. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, disse Jesus. Então eles foram. E aqui conta a história de 2, Paulo e o seu fiel companheiro Barnabé. Barnabé, grande ajuda. Foi Barnabé foi importante na vida de Paulo. Quando Paulo foi lá para Damasco, enfim, foi perseguir os cristãos, foi Barnabé que começou a colocar na cabeça dos cristãos: olha, acolham, ele é bom, ele vai servir, vai ser útil. Então foi Barnabé que fez isso, trabalhou a acolhida dos cristãos para receberem Paulo. E aqui estão os 2 evangelizando, e de repente os judeus começaram a não gostar desse tipo de pregação, desse anúncio da boa nova, falar de Jesus. Os judeus não gostaram, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, a difamar e a caluniar, e reunirem pessoas da cidade, influentes aí, os influencers da época, para detonar Paulo e Barnabé. E olha que interessante, Paulo e Barnabé sentiram de perto o que é serem rejeitados. Quando o anúncio, a missão, a palavra estava sendo rejeitada, que era o próprio Jesus. Ou seja, o próprio Jesus estava sendo rejeitado na pregação deles, porque as pessoas não aceitavam, não acolhiam. E aí Paulo e Barnabé disseram assim: já que vocês não acolhem, já que vocês que são os destinatários primeiros dessa palavra, e por isso que estamos aqui, já que vocês não acolhem, vamos pregar para outro lugar. Nós vamos pregar em outros lugares, vamos pregar para os pagãos. E os pagãos ficaram contentes porque eles iam receber essa boa nova, essa boa notícia. E diz aqui uma frase, que quando eles saíram,
que quando de tamanha rejeição, diz uma frase assim que eles sacudiram a poeira dos pés. Sacudiram a poeira dos pés. Deixaram a cidade porque foram expulsos do território, mas sacudiram a poeira dos pés. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado. Coloca a mão no ombro assim dessa pessoa. Dá um chacoalhãozinho. Dá um chacoalhãozinho assim. Isso. Alguns exageraram, gente, né? Diga assim, mas assim, dá um chacoalhãozinho. Diga para essa pessoa que você chacoalhou, né, com entusiasmo, assim, ó. Que poeira que você precisa tirar da tua vida? Que poeira que você precisa deixar de lado? Que poeira que você precisa renunciar hoje? Porque é isso que essa primeira leitura está nos ensinando, minha gente. Nós estamos carregando demais poeiras em nossas vidas. Estamos empoeirados demais. Estamos carregando coisas e situações e circunstâncias em nossas vidas que estão nos deixando empoeirados, que nós precisamos hoje, como fizeram Paulo e Barnabé, precisamos dar aquele chacoalhão na vida e tirar muitas poeiras que nós infelizmente estamos acumulando. Quantas mágoas que temos guardadas em nosso coração, quantos ressentimentos, quantas feridas, quanta toxicidade, né? Temos guardado na alma e no coração, que a gente precisa tirar, porque isso está nos adoecendo, está trazendo doenças para nossas vidas, que precisamos dar aquele chacoalhão e tirar do nosso coração essas poeiras, feridas, situações mal resolvidas, circunstâncias do passado que estão aí, gente tóxica que nos influencia. Precisamos dar aquele chacoalhão e tirar as poeiras. O que Jesus hoje, o que Deus está pedindo para você? Dar aquele chacoalhão na vida. E obedeça a palavra. Tenha coragem de fazer isso. E sabe o que mais, minha gente? Quando você tiver coragem de dar aquele chacoalhão na vida e tirar as poeiras que estão aí acumuladas, você vai sentir aquilo que eles sentiram, alegria no coração. Você vai sentir a força do Espírito Santo na tua vida. Porque você teve coragem de tirar os excessos, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te machucando, aquilo que está te atormentando, aquilo que está te trazendo insônia, aquilo que está te levando à depressão, porque são situações do passado, traumas não resolvidos, muitos deles, que precisamos tirar essa poeira, para sermos pessoas mais livres, mais limpas, mais abençoadas e mais felizes. Então diga de novo para essa pessoa que está do seu lado, não tenha medo de tirar as poeiras da tua vida. Você vai sentir uma alegria, uma felicidade. Tire aquilo que te atrapalha, aquilo que te impede, aquilo que te amarra. Tem gente até fazendo assim já, né? Oh, meu Deus do céu, tá na hora. Faz assim com a roupa também, faz assim com a roupa, faz assim, isso assim, né? Que seja esse gesto para guardar na memória daquilo que você precisa fazer na tua vida como atitude. De tirar as poeiras da vida que te atrapalham, para você ser mais livre para Deus, mais feliz. Na leitura do Evangelho de hoje, Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. Jesus é o bom pastor. O bom pastor, primeiro, que conhece as suas ovelhas. Conhece, ele nos conhece. Diga de novo para aquela pessoa: Jesus te conhece. Não adianta disfarçar, não adianta dar uma de migué para Jesus, que Ele te conhece, porque você é importante para Ele. Diga, Ele te conhece porque você é importante, você importa para Ele, porque Ele te ama, porque Ele te cuida, Ele sabe onde você vai, com quem você anda, Ele sabe o que te machuca o teu coração, e vai atrás, como bom pastor. Não como um mau pastor, como aquele lobo que diante do perigo vai atacar. O mau pastor diante do perigo sai fora. O bom pastor dá a vida, porque você importa para ele, porque a tua vida é importante para ele. Mas é necessário escutar a voz do bom pastor. Minha gente, nós estamos num mundo tão barulhento, nós estamos num mundo tão contaminado,
onde a gente escuta tantas e tantas vozes, que nos condicionam, que nos levam, que nos enganam, que nos iludem, cheias de mentira, vozes que nos levam aos prazeres, vozes que nos levam ao pecado, vozes atrativas, vozes que convencem, e no meio desse barulho todo, Jesus continua nos falando, Jesus continua nos chamando, só que a gente tem que perceber qual é a voz dele, onde podemos ouvir a voz dele, porque toda voz que você escuta, vindo de fora ou de dentro, vozes que o mundo oferece, pessoas oferecem, mentiras, fakes, enfim, que vem de fora, mas as vozes dentro, as vozes motivadas pela concupiscência, por essa inclinação do pecado que está em nós, essas vozes, se essas vozes te levam a serem uma pessoa pior, a mentir, a enganar, a te diminuir, a te afastar da graça de Deus, a te conduzir ao pecado, a te enganar achando que nada mais é pecado, afinal de contas todo mundo faz. Se essas vozes te levam ao pecado, não são vozes de Jesus. Essa não é a voz de Jesus, porque a voz de Jesus vai dizer assim: você é meu, você é minha. A voz de Jesus vai te trazer você para ouvir a sua palavra na igreja. A voz de Jesus vai trazer você para você comungar. A voz de Jesus vai dizer assim para você: eu te amo, você é meu, você é minha, mas você está cheio de pecado, te confessa. Porque eu estou aqui para te perdoar, sou eu que vou te perdoar, mas você tem que reconhecer o teu pecado. Essa é a voz. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Porque o resto, minha gente, não é a voz de Deus, é a voz do inimigo, do demônio disfarçada, de coisas boas, atrativas, bonitas, convincentes, mas que vão te levar ao abismo, vão te levar ao erro, vão te levar ao buraco, onde existe choro e ranger de dentes. Então a liturgia de hoje nos apresenta inclusive a segunda leitura do livro do Apocalipse, fala de quem é essa multidão? Quem é essa multidão? Essa multidão no céu são aqueles que lavaram e alvejaram sua roupa no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. E como é que a gente lava a nossa roupa? Tira as poeiras da vida, ouvindo a palavra, arrumando a nossa vida, consertando a nossa vida, ouvindo a palavra, vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus, vida eucarística. Eu me esforço porque eu preciso de Cristo. É a voz que eu ouço, a voz que a igreja prega, a voz que a igreja fala, a voz do evangelho, a voz de Deus na palavra. É essa voz que a gente tem que ouvir, porque estamos cansados de ouvir vozes que nos levam ao abismo da vida. Por isso a liturgia de hoje nos convida a te dar esse chacoalhão na vida. Hoje é o bom pastor. A liturgia do bom pastor, o bom pastor que nos convida a dizer: eu te conheço, eu te chamo pelo nome, porque você é meu. As ovelhas escutam a voz do pastor e a seguem. Quem é que você está seguindo? O que você está seguindo? Quem é que está te influenciando? Que vozes que você está dando ouvidos? Para onde estão te levando? Para ser uma pessoa melhor? Um homem melhor? Uma mulher melhor? Um jovem melhor? Um adolescente? Uma criança melhor? Se essa voz que você está ouvindo é a voz de Deus, motivada por uma vida de oração e de comunhão, ótimo. Continue ouvindo. Continue seguindo, porque é a voz de Deus. Caso contrário, decida hoje, aqui e agora. Decida hoje, aqui e agora. Amanhã começa mais um dia de trabalho, semana inteira, nós vamos ouvir vozes e vozes, convites e convites. Tenha discernimento. Tenha discernimento quem está falando, que ouvido que você está, que palavra que você está ouvindo, que atenção você está dando para o tipo de palavreados, tipo de assuntos. Fuja de assuntos que vão destruir o outro, trazer fofoca, mentira, maledicência. Fuja disso. Dedique esse tempo que você gasta em falar mal do outro, dedique em rezar pelo outro. Rezar pelo outro é o testemunho, minha gente, que essa liturgia de hoje
Que essa liturgia de hoje possa entrar em nossas vidas e nosso coração com aquela certeza: eu preciso ouvir a voz de Jesus, porque a voz de Jesus me leva ao céu. A voz de Jesus me leva ao coração de Deus. Feche os seus olhos. Olha, faz um fundo musical, por favor. Feche os seus olhos. Senhor, nesse domingo, que é o teu dia por excelência, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por esse privilégio de agora meditar a tua palavra. Como a tua palavra nos faz bem, Senhor, como ela é atual. Nós aprendemos hoje, nessa primeira leitura, a história de Paulo e Barnabé, que por mais que eles fossem rejeitados, incompreendidos, caluniados, difamados, eles não se deixaram convencer por esse tipo de mágoa, de ressentimento. Eles não deixaram criar dentro deles um ódio. Pelo contrário, eles levantaram a cabeça e continuaram a missão, sem perder a alegria, sem perder a paz. Hoje, eles nos ensinam a sacudir a poeira. E quanto que a gente precisa sacudir em nossas vidas, tirar as poeiras que estão nos incomodando, nos ferindo, nos maltratando. Quantos excessos temos na alma, quanta sujeira vamos acumulando, feridas, traumas, situações não resolvidas, companhias tóxicas. Por isso que hoje, Senhor, diante da tua presença, nós nos comprometemos e pedimos a tua graça de ouvir a voz de Jesus, a voz do bom pastor, a voz que sempre vai nos conduzir para o caminho da verdade, o caminho do bem, a voz que vai nos tirar do caminho da mentira, da maldade, do erro, da fofoca, da intriga, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Fala, Senhor, em nosso coração. Precisamos ouvir, Senhor, urgentemente a tua voz, no meio de uma vida bagunçada que temos, no meio de tanta agitação, de tantas tempestades, de tanto barulho, de tanta mentalidade mundana e pecaminosa. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, como aquela ovelha que, ouvindo a voz do pastor, vai atrás e segue. É a tua voz que nós queremos ouvir, porque é o Senhor que nós queremos seguir. Não queremos mais ouvir a voz do pecado, atrativo, mas já sabemos as consequências, sabemos por onde isso nos leva. Fala, Senhor, em nosso coração. Dê-nos a coragem, Senhor, a coragem de Paulo, a coragem de Barnabé, apesar das dificuldades, seguir em frente, levantar a cabeça, ouvindo sempre a voz de Jesus, o bom pastor, para que um dia, também nós, possamos ser contados entre aquela multidão que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e mereceu o céu. Fica conosco, Senhor. Fala em nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós desejamos ouvir. E obrigado, Jesus, por estar aqui, por ser o bom pastor que nos conhece, nos ama, que vem ao nosso encontro, que nos carrega no colo, que cura as nossas feridas, que limpa as nossas mágoas, transforma as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Fala em nosso coração, ó Jesus, o nosso bom pastor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.